I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Because it was an animal life, and it would not coincide with the human life. Porque era uma vida animal e não coincidiria com a vida humana. But this time, when that blood cell was broke, it wasn't merely a man, that was God's life was released. Porém, neste tempo, quando essa célula de sangue foi rompida, não era meramente um homem. Isso era a vida de Deus que foi desprendida. And when the worshiper lays his hands by faith upon the Son of God and confesses his sins, e quando o adorador coloca suas mãos pela fé sobre o Filho de Deus e confessa seus pecados, not the life of another man, but the life of God comes back into this man, which is eternal life. Não a vida de um outro homem, porém a vida de Deus volta para dentro deste homem, a qual é a vida eterna. The word Zoe, which is translated God's own life, a palavra Zoe, a qual é traduzida a vida do próprio Deus, he said he give us Zoe, eternal life, and now we are sons and daughters of God. There you are. E ele disse que ele nos daria Zoe, vida eterna. E agora nós somos filhos e filhas de Deus. Aí está você. I said, now what is it? It's God condescending. Eu disse, agora o que é isto? É Deus condescendendo. He came first, no man could touch him, because man had sinned. Ele desceu primeiro, ninguém poderia tocá-lo, porque o homem havia pecado. Then he was come down in a body in order to taste sin, to take sin. Então ele desceu em um corpo para provar o pecado, para tomar o pecado. See, the only thing God could do to be just was do it that way. Veja, a única coisa que Deus poderia fazer para ser justo era fazer isso dessa maneira. For instance, what if I had the jurisdiction of this audience this morning, like that God had over the human race? Por exemplo, e se eu tivesse a jurisdição dessa audiência esta manhã, do modo que Deus tinha sobre a raça humana, now, see, the first man looks at that post dies, and Tommy Hicks looks at it. E eu dissesse, o primeiro homem que olhar para aquela coluna morre, e Tommy Hicks olha para ela. Now, for instance, I'd say, Brother Carlson, you die for him. That wouldn't be just. Agora, por exemplo, eu tomo Carl. Irmão Carlson, o senhor morre por ele. Isso não seria justo? I say, Leo, you're my secretary, you die for him. That wouldn't be just. Eu diria, Léo, você é meu secretário, você morre por ele. Isso não seria justo? Billy Paul, my son, you die for him. That isn't just. Billy Paul, meu filho, você morre por ele. Isso não seria justo?
The only way I can be just is take his place myself. A única maneira que eu posso ser justo é eu mesmo tomar o lugar dele. And that's what God did. E isso é o que Deus fez. God is a spirit. Ele, Deus, é um espírito. And he created, he changed his cast. E ele criou, ele mudou sua forma. It ought to be striking to people to think of little Jehovah. Isso deveria ter impacto para as pessoas, de pensar no pequeno Jeová. He could have come a full-grown man, but he come into a manger over a manure pile. Ele poderia ter vindo um homem adulto, porém ele veio em uma manjedoura, sobre um monte de estrume. Little Jehovah crying like a baby. O pequeno Jeová chorando como um bebê. Little Jehovah playing like a boy. O pequeno Jeová brincando como um menino. Little Jehovah carpenter like a workman. O pequeno Jeová carpinteiro como um trabalhador. Little Jehovah in the teenage. O pequeno Jeová na adolescência. Jehovah hanging between heavens and earth with gobs of drunken slobbers and spits of soldiers up on his face. Jeová pendurado entre os céus e a terra, com escarros de babas de bêbados e cuspe de soldados sobre a sua face. Jehovah dying for his children. Jeová morrendo pelos seus filhos. Jehovah dying to redeem not another person but God himself. Jeová morrendo para redimir não uma outra pessoa, porém o próprio Deus. See, God, that was his office. Why? He's trying to get back to the heart of man. Veja, Deus, esse era seu ofício. Por quê? Ele está tentando voltar ao coração do homem. Now, we couldn't touch him there. Here we felt him with our hands. Agora, nós não poderíamos tocá-lo ali. Aqui, nós o sentíamos com nossas mãos. Now, what did he do through the offering of that body? He becomes Jehovah in us. Agora, o que ele fez através da oferta desse corpo? We are parts of him. Nós somos partes dele. On the day of Pentecost, the pillar of fire bursted itself up, and tongues of fire set upon each one, showing that God was separating himself amongst his church. No dia de Pentecostes, a coluna de fogo rompeu a si mesma, e línguas de fogo se colocaram sobre cada um, mostrando que Deus estava separando a si mesmo entre a sua igreja. Then, brother, we can only get together and bring that together. Então, irmãos, se nós pudermos somente nos unir e trazer isso juntos, Then we got Jehovah in the fullness when we come together. então nós temos Jeová na plenitude, quando nós nos unimos. But how can we, when this one's speaking in tongues, we got the baptism, this one, and then keep this liquor fall over here, and this, let's put it together. Porém, como nós podemos, quando este está falando em línguas, receber o batismo, e então mantendo esta pequena chama de fogo bem aqui, e vamos colocar isto junto. When God on the day of Pentecost come down, and the Bible said, tongues of fire set upon each of them. Quando Deus, no dia de Pentecostes, desceu, e a Bíblia disse, línguas de fogo se colocaram sobre cada um deles. And they tongues like a fire, licks. E eles, línguas como um fogo, pequenas chamas. It was that pillar of fire separating itself and dividing itself amongst the people, that we would be brethren. Era essa coluna de fogo separando-se e dividindo-se entre o povo, de modo que fôssemos irmãos. That day you'll know that I'm in the Father, Father, me, I, and me, and you, and me. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, eu em mim, e vós em mim. And we're one. We are one, not divided. E nós somos um, não divididos. Now, Jehovah God up here couldn't touch the human race because of his own law of holiness. Agora, Deus Jeová, aqui em cima, não poderia tocar a raça humana por causa de sua própria lei de santidade. Jehovah God became sin for us and paid the price that the same Jehovah God could come and live in us. Deus Jeová se tornou pecado por nós e pagou o preço para que o mesmo Deus Jeová pudesse vir e viver em nós. God above us, God with us, God in us. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Not three gods, one God. Não três deuses, um Deus. Professors go crazy trying to figure it out. Os professores ficam loucos tentando explicar isto.
It's a revelation. É uma revelação. It's got to be revealed to you. Tem que ser revelado a você. Now, when it comes to the baptism, now, many people, now, you've got to do that, brother. Agora, quando se trata do batismo, muitas pessoas, você tem que fazer isso, irmãos. Or, it's like I said to Brother Sism and to Brother Ness, Ou é como eu disse ao irmão Sism e ao irmão Ness, that if you, the argument came up, que se você, o argumento surgiu, and many of you scholars here is more sufficient than I, but I've done a much studying upon the subject. e muitos de vocês eruditos aqui são mais suficientes do que eu, porém eu tenho estudado muito sobre o assunto. And I've read the pre-Nicene Fathers, the Nicene Council, and all the historians and so forth. Eu li os pais da pré-Niceia, o concílio de Niceia, e todos os historiadores, e assim por diante. That issue come up at the Nicene Council. Essa controvérsia surgiu no concílio de Niceia. Both sides went to seed when the Catholic Church took the extreme Trinitarian side and the others went to Unitarian. Ambos os lados foram até a semente quando a Igreja Católica tomou o lado trinitário extremo, e o outro foi ao unitário. And both sides went out exactly right because man had something to do into it. E ambos os lados saíram fora. Exatamente correto, porque o homem teve algo para fazer dentro disto. You've got to let God do it. No need of us trying to figure it out. Let's be brothers. Você tem que deixar Deus fazê-lo, e não há necessidade de nós tentarmos decifrá-lo. Sejamos irmãos. Let's just go on and let God do the thing that He's going to do. Vamos simplesmente seguir adiante e deixar Deus fazer a coisa que Ele vai fazer. If He's infinite and knows all things and predicted the end from the beginning, how can we do anything about it? Se Ele é infinito e conhece todas as coisas e predisse o fim desde o princípio, como nós podemos fazer qualquer coisa sobre isto? Just keep moving on. That's the way. Apenas mantenha-se movendo adiante. Essa é a maneira. Keep in step, as I said last night, with our great Joshua. Mantenha-se em cadência, como eu disse na noite passada, com o nosso grande Josué. Now look, if there is three gods, I just want to show you how ridiculous this is. Agora olhe, se há 3 deuses, eu apenas desejo lhe mostrar quão ridículo isto é. If there is three gods, then Jesus was his own father. Jesus could not have been his own father, being one. Se há 3 deuses, então Jesus era seu próprio pai. Jesus não poderia ter sido seu próprio pai, sendo um. And if there's three, he wasn't born of virgin birth. E se há 3, ele não nasceu de um nascimento virginal. Now, how many? I'm going to say this is God the Father, and this is God the Son, and this is God the Holy Ghost. Agora, quantos? Eu vou dizer que este é Deus Pai, e este é Deus Filho, e este é Deus Espírito Santo. Now, to you different brethren here, you watch this just a minute, and you see what I'm trying to point at. Agora, para vocês, diferentes irmãos aqui, vocês observem isto apenas um minuto e vejam para que eu estou tentando apontar. I pray that God will let you see it. Eu oro para Deus que lhe deixe ver isto. Now look, you both believe the same thing. Amen. But the devil just got between you and broke you up about it. Agora, olhe, ambos creem na mesma coisa. Porém, o diabo tem simplesmente entrado no meio de vocês e lhes dividido quanto a isto. It's exactly the same thing, and I'll prove it to you. By the help of God and with God's Bible. Isto é exatamente a mesma coisa, e eu lhes provarei isto pela ajuda de Deus e com a Bíblia de Deus. If it ain't the Bible, then don't receive it. That's right. Se isso não é a Bíblia, então não o receba. Isso é correto. But now look, Porém, agora olhe. this is what God the Father, this is God the Son, this is God the Holy Ghost. Isto é o quê? Deus Pai, isto é Deus Filho, isto é Deus Espírito Santo. Well, now, let's stop now just a minute, laying those three out there. God the Father, Son, and Holy Ghost. Bem, agora vamos parar agora apenas um minuto, colocando esses 3 ali fora, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, I'm ain't going to have time to do this. Oh, eu não vou ter tempo para fazer isto. Well, I hurry just quick as can. Porém, veja, bem, eu me apressarei simplesmente tão rápido quanto eu puder.
Forgive me, my brethren. But I've never got to talk to you, and I want to do this. Perdoe-me, meus irmãos. Porém, eu nunca consegui falar-lhes, e eu desejo fazer isto. And then look, God the Father, the Son, the Holy Ghost. E então, olhem, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Now, who was the Father of Jesus Christ? Agora, quem era o Pai de Jesus Cristo? God was the Father of Jesus Christ. We all believe that. Is that right? Amen. All right. Deus era o Pai de Jesus Cristo. Todos nós cremos nisso. É isso correto? Certo. Now, when we take Matthew 28:19, when Jesus said, "Go ye therefore, teach all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost." Agora, quando nós tomamos Mateus 28:19, quando Jesus disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. 10 days afterwards, Peter said, "Repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ." 10 dias depois, Pedro disse, arrependei-vos e sejais batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. There's a straight contradiction somewhere. Há uma exata contradição em algum lugar. Now let's everybody's testified and things. Agora não vamos a uma... Todos haviam testificado e coisas tais. Here it is, here's my belief, and I'm just laying out before you, brethren. Aqui está a minha crença. Eu estou simplesmente expondo diante de vocês, irmãos. I don't say this out in the pulpit. It's up to you. Eu não digo isto lá nos púlpitos, isso está com vocês. But I want to show you what I see on both sides so the Holy Spirit reveal it to you, see? Porém, eu desejo lhes mostrar o que eu vejo em ambos os lados, para que o Espírito Santo revele isto a vocês. Veja. Now, Matthew 28:19, and if Matthew 28:19 contradicts Acts 2:38, then there's a contradiction in the Bible, and it's not worth the paper it's wrote on. Agora, Mateus 28:19, e se Mateus 28:19 contradiz Atos 2:38, então há uma contradição na Bíblia, e ela não é digna do papel em que ela está escrita. Now, if you'll notice, in Matthew the 16th chapter, Jesus gave to Peter the revelation and gave him the keys. Agora, se você notar em Mateus capítulo 16, Jesus deu a Pedro a revelação. Ele deu as chaves. Now remember, the Bible is not revealed by theology, some man-made scheme. Agora, lembre-se, a Bíblia não é revelada por teologia de algum esquema feito pelo homem. It's not. It's a revelation. Não é. É uma revelação. It was a revelation to begin with. Isto foi uma revelação para começar. Why did Abel offer unto God a more excellent sacrifice than Cain? Por que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim? It was revealed to him that it wasn't peaches and apples and oranges and apples. Isto foi revelado a ele, que não foram pêssegos e maçãs e laranjas e maçãs. If apples make women realize they're naked, we better pass the apples again, brother, don't you think so? Se maçãs fizerem as mulheres compreender que estão nuas, seria melhor nós passarmos as maçãs novamente, irmão. Você não pensa assim? That sounds sacrilegious, but I don't mean to say that. Agora, isso soa sacrílico, porém não é essa a minha intenção. But it wasn't apples. No, sir. Porém, não foi maçãs. Não, senhor. Now, and if that be so, then it was revealed to Abel that he was the blood of his father. Agora, isso é assim, então foi revelado a Abel que ele era o sangue de seu pai. So he offered blood because it was a revelation. Assim que ele ofereceu sangue, porque foi uma revelação. The whole thing's built upon that. A coisa toda está edificada sobre isso. Now look, here's an old ignorant fisherman, not even enough education. Agora olhe, aqui está um velho pescador ignorante, nem mesmo suficiente instrução. The Bible said he was ignorant and unlearned. A Bíblia disse que ele era ignorante e iletrado. But he was standing there and Jesus asked the question, "Who do you say I, the Son of Man, am?" Porém ele estava ali parado e Jesus fez a pergunta: quem dizeis vós que eu sou, o Filho do Homem sou? One said, "Why, you're Moses." They say you're Moses. Disse, ora, que tu és Moisés. Eles dizem que tu és Moisés. Who they say? One said, "Well, you're Jeremiah or the prophets," and this, that, the other. Que dizem eles,
faz. Eles dizem, eu disse, ora, que tu és Jeremias, ou os profetas, e isto, isso, ou aquilo. He said, that's not the question. I asked you, who do you say that I am? Ele disse, essa não é a pergunta. Eu perguntei a vocês, quem dizem vocês que eu sou? And Peter stayed right out and said, thou art the Son of God. E Pedro se posicionou e disse, tu és o Filho de Deus. And he said, blessed art thou, Simon, son of Jonas. E ele disse, bendito és tu, Simão, filho de Jonas. Now watch. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven. See? Agora observe, carne e sangue não te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Está vendo? Now what? Now the Catholic Church says that he built the church upon Peter. That's wrong. Agora observe, agora a Igreja Católica diz que ele edificou a igreja sobre Pedro. Isto é errado. The Protestant Church says he built it upon himself. A Igreja Protestante diz que ele edificou isso sobre si mesmo. But now watch and find out. See if it is. Porém, agora observe e descubra. Veja se é. He built it upon the spiritual revelation of who he was. See? Ele edificou isto sobre a revelação espiritual de quem ele era. Veja. Because he said, blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood has not revealed this to you. Porque ele disse, bendito és tu, Simão, filho de Jonas, carne e sangue não te revelou isto. I said, thou art Simon, upon this rock. What rock? The revelation. I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. E digo que tu és Simão, sobre esta rocha, que rocha? A revelação. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Then when Peter, standing present, when Matthew 28 was quoted and turned around, and 10 days later with that revelation and baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Então, quando Pedro, estando presente, quando Mateus 28 foi citado, e virou-se 10 dias mais tarde com essa revelação, e batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Why did he do it with the revelation of God and had the keys to the kingdom, brother? Porque ele fez isto com a revelação de Deus e tinha as chaves do reino, irmão. Now, I might hurt you for a minute, one-sided, but stop just a minute. Agora, eu talvez os fira por um minuto, um lado de vocês. Porém, parem apenas um minuto. There is not one place in the Bible where any person was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Não há nenhum lugar na Bíblia onde qualquer pessoa foi alguma vez batizada no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. There's not one place in the Scriptures. Não há nenhum lugar nas Escrituras. And if there is, produce it. E se há, apresente isto. And if you can find anywhere in the sacred history until the forming of the Catholic Church, I want you to produce it. E se você pode encontrar em algum lugar na história sagrada até a formação da Igreja Católica, eu desejo que você apresente isto. There's no place now, and that's true. Não há nenhum lugar agora, e isso é verdade. But now wait a minute, you oneness. Just a second. Porém, agora esperem um minuto, vocês unicistas. Apenas um segundo. Now, there's no place where, Agora, não há nenhum lugar onde, if any man can show me one text of Scripture where that ceremony was used in the Bible, of Father, Son, Holy Ghost, you're obligated to come tell me where somebody was baptized like that. se algum homem puder me mostrar um texto da Escritura onde essa cerimônia foi usada na Bíblia de Pai, Filho e Espírito Santo, vocês são obrigados a virem me dizer onde alguém foi batizado dessa maneira. And some of them said, well, I'll take what Jesus said, not what Peter said. E alguns deles dizem, bem, eu tomarei o que Jesus disse, não o que Pedro disse. If they were contrary one to another, what are we going to do? Se eles estavam contrários um ao outro, o que nós vamos fazer? If it all ain't God, what part of the Bible is right? Se tudo isso não é Deus, que parte da Bíblia está correta? It's all got to coincide and come together. And only the revelation of God, our schools will never teach it. Isso tudo tem que coincidir e se unir. É somente a revelação de Deus. Nossas escolas nunca ensinarão isto. It's a revelation that you must see. Isto é uma revelação,
que você deve vê-la. Then if them two men were contrary one to another, then what kind of a Bible are we reading? Logo, se aqueles dois homens estavam contrários um ao outro, então que tipo de Bíblia nós estamos lendo? How do I know whether John 14 is right or not? Como eu sei se João 14 está certo ou não? How do I know whether John 3 is right or not? Como eu sei se João 13 está certo ou não? How do I know? See? Como eu sei? Está vendo? But the only way that I can have faith in God is to know that Bible is right and believe it's right and stay right with it. Porém, a única maneira que eu posso ter fé em Deus é conhecer que essa Bíblia está certa e crer que ela está certa e permanecer exatamente com ela. Though I don't understand it, I move it anyhow. Ainda que eu não a entenda, mesmo assim eu a movo. But when these contradictions comes up, then I go before God to find out. Porém, quando estas contradições surgem, então eu vou diante de Deus para encontrar a resposta. And the same angel that meets me in the meeting at night is the same one who taught me. See? E o mesmo anjo que se encontra comigo no encontro e à noite é o mesmo que me ensinou isto. Vê? Now, see if this is how this is now. Agora, veja se isto é como isto está agora. Now, Matthew 28:19, let's watch just a moment now. Agora, Mateus 28:19. Vamos observar apenas um momento agora. And now I'm going to take Acts 2:38 right here, where Peter said, the Lord Jesus Christ, and Matthew said, Father, Son, Holy Ghost. E agora eu vou tomar Atos 2:38, bem aqui, onde Pedro disse, o Senhor Jesus Cristo. E Mateus disse, Pai, Filho e Espírito Santo. Now listen. Agora ouça. He said, baptize them not in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. Ele disse, batizai-os não no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. He never said that. Ele nunca disse isso. There's no name and name and name. Não há nenhum nome no nome no nome. He said, baptize them in the names of the Father, Son, and Holy Ghost, because it's not even sensible. Ele nunca disse, batizai-os nos nomes do Pai, Filho e Espírito Santo, porque isto nem mesmo é lógico. He said, baptize them in the name, N-A-N-E, of the Father, Son, and Holy Ghost. Is that right? Ele disse, batizai-os no nome, N-O-M-E, do Pai, Filho e Espírito Santo. É isso correto? Of the Father, Son, and Holy Ghost. The conjunction and. Do Pai, Filho e Espírito Santo. A conjunção e. Not names. Não nomes. Not in the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Ghost. Não no nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo. Not in the names of the Father, Son, and Holy Ghost. Não nos nomes do Pai, Filho e Espírito Santo. But in the name, N-A-N-E, singular, of the Father, Son, and Holy Ghost. Porém, no nome, N-O-M-E, singular, do Pai, Filho e Espírito Santo. Now, which one of them is the right name to baptize? It's one name. Agora, qual deles é o nome correto para batizar? É um nome. Which one is his Father the right name, or his Son the right name, or his Holy Ghost the right name? Qual é o correto? É Pai o nome correto, ou é Filho o nome correto, ou é Espírito Santo o nome correto? It's a name somewhere. Is that right? É um nome em algum lugar. É isso correto? Well, now, I want to ask you something then. Bem, agora eu desejo lhes perguntar algo, então. If the name, then if Jesus said, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Seu nome, então, se Jesus disse, batizai-os no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, How many believe that Jesus said that? quantos creem que Jesus disse isso? That's the Scriptures, Matthew 28:19. In the name of the Father, Son. Isso é as Escrituras, é Mateus 28:19, no nome do Pai, Filho. It's something that we know it's alcohol. All right. Excuse me, Brother Branham. Yeah. I want to change the tape over, and I don't want to. All right, just. Now, in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. É algo que nós... Não, eu pensei. Está bem, Senhor. Sim, está bem. Agora, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo... Now, listen, brethren. There is no such a thing as name of the Father. Because Father is not a name. It's a title. Agora, ouçam, irmãos. Não há tal coisa como o nome do Pai, porque Pai não é um nome, é um título. There's no such a thing as the name of Son, because Son is a title.
Não há tal coisa como o nome do Filho, porque Filho é um título. There's no such a thing as name of Holy Ghost. That's what it is. Não há tal coisa como o nome do Espírito Santo, isso é o que ele é. I was saying that at a ministerial breakfast one morning, one woman. Eu estava dizendo isso em um café da manhã ministerial uma certa manhã, e uma mulher, Out of order, of course, anybody would disrupt anything like that. fora de ordem, naturalmente, qualquer um que interrompa qualquer coisa assim. She said, wait just a minute, I beg your pardon, that Holy Ghost is a name. Ela disse, espere um minuto, perdoe-me. Disse, Espírito Santo é um nome. I said, that's what it is. I'm a human, but my name's not human. Eu disse, isso é o que ele é. Eu sou um humano, porém meu nome não é humano. It is the Holy Ghost. Ele é o Espírito Santo. That's not a name, that's what it is. Isso não é um nome, isso é o que ele é. The noun, of course, but it's not a name. É um substantivo, naturalmente, porém não é um nome. Now, if he said baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, Agora, se ele dissesse, batizai-os no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, and neither Father, Son, or Holy Ghost is a name, then what is the name? e tampouco o Pai, Filho ou Espírito Santo são o nome, então qual é o nome? We want to find out. Nós desejamos ficar sabendo. Now, we can get it all in one place here if you just watch and serve a little time. Now, or conserve a little time, I meant to say. Agora, nós podemos tomar tudo isto em um lugar aqui, se você apenas notar e entender um pouquinho de tempo agora, ou conservar um pouquinho de tempo, eu quis dizer. Now notice, Matthew 28:19. Agora note, em Mateus 28:19. Now, I don't say that you might have done it, some of you sisters or brothers. Agora, eu não digo que você pode e talvez tenha feito isto, algumas de vocês, irmãs ou irmãos. You might have picked up a book someday and looked at the back of it and said, John and Mary lived happy ever after. Você talvez tenha apanhado um livro algum dia e olhado na parte de trás dele e dizia, João e Maria viveram felizes para sempre. Well, who is John and Mary? Bem, quem são João e Maria? Who is John and Mary that lived happy ever after? Quem são João e Maria que viveram felizes para sempre? There's only one way you'll ever know who John and Mary is. That if it's a puzzle to you, go back and read the book. Is that right? Há somente uma maneira que você alguma vez vai saber quem são João e Maria, que se isso é um enigma para você, volte e leia o livro. É isso correto? Go back to the first, read it through, and it tells you who John and Mary is. Volte até o princípio e leia-o até o fim, e ele lhe dirá quem são João e Maria. Well, if Jesus said, Jesus Christ, the Son of God, which said, Go ye therefore teach all nations, baptize them into the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Bem, se Jesus disse, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Neither Father, Son, or Holy Ghost is a name. e tampouco Pai, Filho ou Espírito Santo são o nome, Then, if it's a puzzle, we better go back to the first of the book. então, se isto é um enigma, seria melhor nós voltarmos até o princípio do livro. Now let's turn back to the first chapter of Matthew, and we'll start there. It gives the genealogy till it comes down to the 18th verse. Agora, vamos virar de volta até o primeiro capítulo de Mateus, e nós começaremos ali, da genealogia, até que desce ao versículo 18. Now watch. Now watch just a minute. Agora observe apenas um minuto. This is Father on my right side. This in the middle is Son. And this is the Holy Ghost. Este é Pai, do meu lado direito. Este, no meio, é Filho. E este é o Espírito Santo. Now, this is the Father of Jesus Christ. Is that right? Agora, este é o Pai de Jesus Cristo. É isso correto? God is the Father of Jesus Christ. We all believe that? Amen. All right. Deus é o Pai de Jesus Cristo. Nós todos cremos nisso? Muito bem. Now, Matthew 1:18 said, Now the birth of Jesus Christ was on this wise. Agora, Mateus 1,18 disse, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the... estando Maria, sua mãe, desposada com José antes que eles se ajuntassem, achou-se ter concebido do... I thought God was his father. Eu pensei que Deus era seu pai.
And she shall bring forth a son, they shall call his name Jesus. E dará à luz um filho, chamarão o seu nome Jesus. And Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her a public example, but minded to put her away privately. E José, seu marido, como era justo, a não desejando infamar, porém tentou deixá-la secretamente. On this wife, while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Desta forma, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do... I thought God was his father. Eu pensei que Deus era seu pai. Now, has he got two fathers, brethren? Agora, ele tem dois pais, irmãos? He can't have if he was. He's a bastard child. And what kind of a religion have we got there? Ele não pode ter. Se ele teve, ele foi um filho bastardo. E que tipo de religião nós temos aí? You've got to admit that God the Father and the Holy Ghost is the same self-spirit. Você tem que admitir que Deus, o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito. Amen. Sure it is. Sure it's the same self-spirit. Seguramente isto é. Seguramente são o mesmo Espírito. Now, we got down to see that. Agora, nós temos terminado e vemos isso. And she shall bring forth a son, and they shall call his name Jesus, for he shall save his people from his sin. E dará à luz um filho e chamarão o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. This is all done that it might be fulfilled. Isto tudo aconteceu para que se cumprisse. I'm quoting scripture, you ministers know as I go. Estou citando a Escritura, vocês ministros sabem como o faço. That it might be fulfilled, spoke the prophet of the Lord, saying, Para que se cumprisse, falou o profeta pelo Senhor, que diz, a virgin shall conceive and bring forth a child, and they shall call his name Emmanuel, which is by interpretation. Uma virgem conceberá e dará à luz um menino, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que é por tradução, God with us. Is that right? Deus conosco. É isso correto? Then what is the name of the Father, Son, and Holy Ghost? Então qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Certainly. Bem, certamente. That's the reason Peter baptized him in the name of Jesus Christ. É por essa razão que Pedro batizou-os no nome de Jesus Cristo. But I don't care if you're baptized in the name of Rose of Sharon, Lily of the Valley, and Morning Star. That's titles too. Porém, não me importa se você é batizado no nome da Rosa de Saron, Lírio do Vale, a Estrela da Manhã. Isso também são títulos. If your heart is right towards God, He knows your heart. Se seu coração está correto para com Deus, Ele conhece o seu coração. But now I express that. Porém, agora eu expressei isso. Now I said, now, Brother Sism said, now. Agora eu disse. Agora o irmão Sism disse. Agora! For sure, that looked like oneness. Well, he was right in for that. Naturalmente, seguramente isso parecia a unicidade. Assim que ele estava bem a favor disso. Now I said, here I want to say something to you now. See? Agora eu disse. Agora aqui eu desejo dizer algo para vocês agora. Está vendo? I said, now I want to prove to you that these both men said the same thing. Eu disse, agora eu desejo provar a vocês que estes dois homens diziam a mesma coisa. Now, Matthew said, in the name of the Father. Is that right? Agora Mateus disse, no nome do Pai. É isso correto? He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me.